Pronto, voltando aqui do intervalo para a gente falar agora de dívida interna. Você vai entender o que é essa dívida interna e o que é dívida pública, tá certo? Você vai sair da aula hoje quase economista. É lógico, na minha forma aqui goiano de falar, no meu português goiano, mas a gente tenta mostrar a coisa de forma simples, não precisamos complicar. E economia é simples. Vamos explicar o que é dívida interna. Gente, eu costumo falar a seguinte comparação, né? Uma casa é um país é uma casa. Particularmente, eu acho que quem sustenta uma casa com salário mínimo é muito mais ministro da economia que um ministro da economia. Porque você tirar da onde tem e levar para onde precisa é fácil. Eu quero ver você com um salário mínimo sustentar uma casa, tirar da onde não tem e levar para onde tudo que precisa, não é verdade? Mas vamos lá, numa casa você tem gastos fixos. Com o quê? Com aluguel, com impostos, alimentação, vestuário, moradia, energia, papapá. E você tem a sua arrecadação, aonde a sua arrecadação tem sempre que ser maior do que o que é os seus gastos fixos. Não é isso? Se você ganha 3 mil, você vai gastar no máximo 2.800. Se você ganha 2, vai gastar no máximo 1.900. Se você ganha 1.000, no máximo 950, mas você sempre tem que gastar menos do que você ganha. Ou tem que ganhar mais do que você gasta. Ou alguém em sã consciência gasta mais do que ganha. Eu não conheço. Ah, professor, como é que tem gente endividado? Vê se não acontece assim. A pessoa tem uma vida tranquila, normal. Só tem um problema. Qual? De vez em quando vai lá, alguém adoece. Bate um carro, tá certo? Alguém novo para a família, morre alguém da família, então automaticamente vai ter um gasto que não estava previsto. E quando esse gasto não estava previsto, você vai entrar no cheque especial, no cartão de crédito. Ah, e qual é a tendência? Ó, não, tranquilo, eu vou pagar cartão de crédito, cheque especial, no mês que vem eu faço o aperto e consigo pagar minha dívida. Qual é o problema? É que se no mês que vem acontecer outro imprevisto, e aí você começa a virar uma bola de neve que não consegue pagar mais. É mais ou menos a mesma coisa, é um país. Gente, o que é a dívida pública? O que é a dívida interna? É o seguinte, um país, tá, ele tem seus gastos fixos, com servidores, com saúde, educação, segurança, toda a máquina pública. E ele tem a sua arrecadação, que é em cima de quê? De arrecadação de impostos. Não é isso? Onde a arrecadação tem sempre que ser maior do que o quê? Do que os seus gastos. Qual é o problema? É que pode vir alguma coisa, igual acontece na casa, vem crise internacional. E a crise internacional, ela faz o quê? O auge foi o desemprego. Com o desemprego, o Estado arrecada menos e acaba até gastando mais com questões de política de segurança social. Então, automaticamente, se eu gasto mais, como é que eu posso gastar mais que eu ganho? Como é que eu, Estado, pago agora? Eu, Estado, posso ficar sem pagar? Não posso. Então, qual é a saída que eu tenho? Como é que eu, Estado, posso pagar? Ah, professor, é fácil. É só ir lá fora e pegar dinheiro emprestado. Calma, 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 gente. A Jota é a última coisa. A Jota é a última coisa que vai fazer. Tá? Então, qual é a solução que um país tem? Gente, no caso do Brasil, tá? No seu caso, você, enquanto pessoa, você vai lá no crédito, que foi aquilo que nós mostramos aqui, e pega dinheiro emprestado. Um país, ele pode fazer o quê? Ele pode ir na Casa da Moeda e fabricar moeda, não é isso? Mas se ele fabricar moeda, ele vai gerar o quê? Inflação. E um país quer isso? Não. Então, qual a saída que um país tem? É o seguinte, gente, você não vai lá e não pega dinheiro emprestado? Então o país também vai pegar dinheiro emprestado. Com quem? Com a sua própria população. Isso mesmo. Como? Ah, mas fica muito feio o país vindo para a televisão, gente, me empresta dinheiro, gente, me empresta dinheiro. Vai ficar muito feio. É por isso que ele faz diferente. É por isso que você tem visto muito nas redes sociais. Você abre o seu Face, você abre as suas redes sociais, tá lá propaganda. Poupança é coisa do passado, tá? A moda agora é namorar pelado. Não, poupança é coisa do passado. Invista agora em títulos do Tesouro, invista em título público. Já viu isso? Pois é, tem essa série, tá, de propaganda. Exatamente isso. O que o Estado faz? O Estado chega e fala, ó, população, eu vou te dar uma oportunidade de ganhar dinheiro. Como? Eu estou vendendo um título público, é como se fosse um cheque pré-datado, tá? Estou vendendo um título público. Por quanto? Ah, esse título eu estou vendendo por 10 mil. E prometo recomprar ele daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 30, daqui a 100 anos, porque o Brasil já emite título para 100 anos, tá? E pagar, por exemplo, 12, daqui a 1 ano pagar 12 mil nele. Opa, você pega, calma lá, se meu dinheiro estivesse na poupança, ele renderia apenas R$ 900 de juros. Se ele estiver emprestado para o governo em título público, vai render 2 mil de juros. Então, para mim, é melhor fazer o quê? Ir para título público. Então, você vai lá e compra o título público. O Estado pega esse dinheiro que você pagou e vai fazer o quê? E vai pagar suas contas.
e vai pagar suas contas. Ah, beleza. Qual é o problema? É que é a mesma coisa que você fez, ou seja, vou fazer um aperto para conseguir pagar. Só que no mês seguinte o Estado tem a mesma conta, principalmente porque que venceu que a conta é o quê? Salário de servidor público. Tá? O nosso salário, que eu também sou servidor público. Tá? Toda custear essa máquina. Então o que acontece? No mês que vem tem que vender título de novo, e de novo, e de novo. É como se todo mês tivesse pegado dinheiro emprestado de cheque especial. E o montante vai só aumentando, e vai só aumentando, e vai só aumentando. A nossa dívida, que já chegou a ser algo em torno de 26, 20, 30% do PIB, hoje bate na casa de 80% do PIB. É por isso que a nossa dívida está em 3,3 trilhões de reais. Lembrando que a dívida externa é em dólares, a dívida interna é em reais. É por causa disso. E quando chega daqui um ano, você chega para o Estado e fala, Estado, tá aqui, seu título me dá meu dinheiro. Se o Estado tiver dinheiro, ele te paga. E se não tiver dinheiro, o que ele faz? Se não tiver dinheiro, o que ele faz? Simplesmente fala, vamos negociar a dívida? Vamos negociar? Vamos jogar esse título para frente aí? Vamos esperar mais um ano, eu te pago 15? Se for interessante para você, você aceita. E se não for interessante, você não aceita, ele não tem problema. Ele vende mais título, fulano de tal compra, ele pega o dinheiro, arrecada, te paga e ainda joga a dívida mais para frente. Isso que é rolar a dívida. Tá? Qual é o problema? É quando o Estado está tão quebrado, tão quebrado, tão quebrado, que ninguém acredita mais na sua capacidade de pagamento. Isso que é o problema. Ninguém acredita mais na sua capacidade de pagamento. E aí faz o quê? Tá? Chega na hora de pagar, tá? E fala, não tem dinheiro não. Vamos negociar? Que você vai negociar com o país quebrado? De jeito nenhum, professor. Não vou negociar de jeito nenhum. Tá? Se você negocia, o que ele faz? Vai vender título. Gente, estou vendendo meu título. Quem quer comprar? Quem é que compra título de um país quebrado? Ninguém. E agora como é que ele paga? Não paga, mas um pai pode fazer pagar? Não pode. Ah, professor, então já sei, é simples. É só ir no FMI. Calma, o Brasil tem outra solução antes. Qual? O Brasil pode ir na Casa da Moeda e fabricar dinheiro. Mas fabricar dinheiro vai gerar o quê? Inflação. O que foi que aconteceu na década de 80? Se não inflação. Não foi isso? Foi inflação, inclusive com tabelamento, congelamento de preços. Nós tínhamos as fiscais do Sarney. Então, para controlar essa inflação, vieram os vários planos econômicos, plano Bresser, plano Verão, plano Sarney, plano cruzado, cruzado novo, cruzeiro real, RV, real, tá? Tabelamento, congelamento, confisco da poupança, tudo isso para tentar controlar quem? A inflação. E nós controlamos? Controlamos. Então, hoje nós estamos mais ou menos controlado. A inflação prevista para o ano de 2018 em torno aí de 3%, talvez até menos, que o ano 2017 fechou abaixo disso. Então, a inflação prevista está baixa. Hoje 3% é baixa? É nada. Particularmente, eu vivi na década de 80 inflação de 90% ao mês. 90% ao mês. Então, essa toda estabilidade econômica que o país tem hoje, que alcançou a partir do Plano Real, ele não foi assim, parte mágica. Foi algo que foi feito aos poucos, com sacrifício principalmente da população da década de 80 no nosso país. Beleza? Então, agora você entendeu o que é dívida interna. E que a nossa dívida interna já bate a casa dos 3,3 trilhões de dólares, não é isso? Aqui eu tenho um gráfico que mostra a evolução da dívida pública, que começa lá na década de 70, com Geisel, sendo em torno de 27% do nosso PIB, até chegar na época do plano do Collor, tá, na passagem do ano aí que 100%, bateu 100%, que o Brasil faz, inclusive, a moratória ao FMI, tá? E depois ela vai cair, chega a 34% com o FHC em 95 e depois vai voltar a subir. Chega a bater a casa dos 76% do final de governo FHC, desce para casa de 60% ao longo de todo o governo Lula e governo Dilma e atualmente, na década agora, no ano de 2018, e a dívida está na casa de 80% do PIB. E é por isso que se fala em limite do teto dos gastos públicos. Tá? Por que isso? Porque se eu não limitar esses gastos, o que vai acontecer? Quando pensar que não, o Estado está tão endividado, eu tenho que emitir muito mais títulos.
É por isso que foi necessário fazer o limite do teto dos gastos públicos. Não estou dizendo que foi a melhor solução, vamos lembrar sempre disso. Eu não me posiciono aqui frente às decisões políticas e econômicas do país. Não estou dizendo que foi a melhor solução. Não sei se tinha outra solução, mas a justificativa foi essa. Eu tenho que limitar os gastos do Estado, porque se eu não limitar, o que acontece? Eu continuo gastando, a arrecadação cai e eu não consigo pagar. Se eu não consigo pagar, qual é a solução que tem? Emitir mais títulos. Se eu emito mais título, o que acontece? A minha dívida vai bater a casa dos 100% do PIB. E os países em desenvolvimento como o Brasil falam que o ideal é chegar no máximo à casa dos 60%. Nós já estamos na casa de 80% do PIB. Então, gente, o limite dos gastos públicos, o que foi definido? Que em 20 anos, as despesas públicas, incluindo os restos a pagar de anos anteriores, não poderão crescer acima da inflação acumulada em 12 meses, no período encerrado em junho do ano anterior, quando a proposta orçamentária está sendo elaborada. A regra do teto inclui despesa com saúde e educação. Por isso que a galera falava, tá? Vai congelar os gastos com educação durante 20 anos. Vai congelar gasto geral. Eu só posso crescer os meus gastos de acordo com o crescimento das minhas receitas, para que eu não ultrapasse o quê? Esse limite estipulado. E hoje, qual é a principal fatia que come essa dívida pública? Hoje, o Estado gasta principalmente com o quê? A distribuição dos gastos ao longo do ano de 2017 foi da seguinte forma, gente. 43%, 42,7% com Previdência Social. E agora você entende o porquê que se fala tanto da reforma da Previdência. 12,9% com folha de pagamento de servidores. 8,7% com inativos e aposentados da União. 4,4% com avanço salarial e seguro-desemprego. 3,9% com benefícios sociais. 2,3% com Bolsa Família. 8,5% com 8%. 7,5% com outras, 7,2% com saúde, 2,6% com educação. É muito pouco que se gasta com educação nesse país. É muito pouco. Tá? E outros ministérios e órgãos, 4,2%. E o Programa Segurança no Crescimento consome 2,7% do total dos gastos, que foi o que aconteceu em 2017, foi do Ministério do Planejamento e Orçamento. Então aqui você entende agora o porquê que a campanha do Temer foi tão em cima de massacrar o servidor público. Por causa que o gasto da União com o servidor público e o gasto dos estados do servidor público, ela realmente é grande, ela é exacerbada para o contexto da realidade do país. Beleza, sim? Tranquilo? Professor, mas isso só aconteceu por quê? Porque houve a crise econômica mundial, não é verdade? Gente, o que foi que levou à crise econômica do ano de 2008? Já falamos tanto de crise. O que vem a ser crise econômica? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês, gente. A economia do mundo, ela está toda interligada, interdependente. E isso não é de agora. É lógico que agora ela está muito mais, ela está emaranhada muito maior. Mas lá na década de 30, quando você teve a crise da Bolsa de Valores, de 29, a economia mundial já estava assim. Só que de lá para cá ela vem cada vez fazendo o quê? Entrelaçando mais. Professor, mas a crise de 2008 aconteceu nos Estados Unidos, foi por causa das casinhas lá, não foi? Calma lá, eu costumo dizer sempre o seguinte, vou explicar sobre a crise econômica de 2008. Você vai sair entendendo, te garanto isso. Agora, o que acontece? Você não tem que pensar que essa crise aconteceu única e exclusivamente devido à tal da bolha imobiliária. O que aconteceu lá? O que aconteceu a bolha imobiliária com o Bitcoin? Tá? Que é se falar bolha especulativa. O que aconteceu com a bolha imobiliária no Brasil, onde os preços dos apartamentos, os preços dos imóveis subiram demais, depois tiveram que regredir? Não é isso. A crise dos Estados Unidos, eu já falei lá no início, quando eu falei de globalização. Ela não é da agora, ela vem lá atrás. A crise dos Estados Unidos, ela vem, gente, lá atrás, quando os Estados Unidos sai do padrão ouro para o padrão dólar. A crise dos Estados Unidos, ela vem lá atrás, quando ela vai financiar a reconstrução da Europa. A crise dos Estados Unidos, ela vem lá atrás, quando vai fazer o quê? A Guerra Fria. Vai fazer a corrida espacial e a corrida armamentista. A crise dos Estados Unidos vai com o quê? Com a guerra Irã-Iraque, com a guerra do Afeganistão, com o combate ao terrorismo, 11 de setembro, furacão Katrina. Mas como eu falei para vocês, talvez o que levou ao máximo foi o quê?
Foi a globalização, porque tirou emprego dos Estados Unidos e levou para o resto do planeta. E os pessoal produz no resto do planeta e manda de volta para os Estados Unidos. Nós já vimos isso, tá? Mas então, professor, por que aconteceu a bolha imobiliária? A bolha imobiliária, gente, ela foi estopim, ela foi o máximo. Ela é para você compreender, tá, o que aconteceu com a crise. É isso. Quando o Collor falou que o Brasil, tá, que no Brasil os carros eram as carroças para liberar para os importados, ele liberou os importados, não foi só para carro, foi geral. A mesma coisa. Então, o carro foi só o quê? É o ápice ali, tá certo? É a pontinha do iceberg. Como é que aconteceu nos Estados Unidos? Os Estados Unidos em crise. O desemprego some, tá? Vale da Ferrugem e companhia. Só que nos Estados Unidos, gente, a economia é movida pelo crédito. As pessoas compram crédito. As pessoas têm 10, 15, 20 cartões de crédito. Tá? Não tem esse negócio de comprar no carnezinho. Você vai lá e compra no crédito aqui. Tá? E a pessoa compra tanto no cartão de crédito que às vezes usa um cartão de crédito para pagar o quê? A fatura do outro. E assim você vai rolando na dívida. E uma das coisas que também ajuda a movimentar a economia dos Estados Unidos é construir, é fabricar e vender casinhas. Então acontece isso, os bancos lançam títulos, lançam papéis, acionistas compram, os bancos pegam esse dinheiro, fabricam casas, compram casas, financiam casas. E qual é a garantia que eles dão para quem investiu no banco e comprou papel? Exatamente esse imóvel, a chamada hipoteca. Então olha como é que funciona. Tá? Você tem um sujeito que ele vai lá e quer comprar uma casa. Então ele vai comprar uma casa, tá? E vai falar o seguinte, ó, calma lá, a casa vale 500 mil. Vou dar exemplo. Aqui no Brasil acontece isso. Você vai comprar um apartamento da Caixa. Quanto é que vale o apartamento da Caixa? Ah, vale 300 mil. Não é isso? Ah, vou lá pegar 3 mil emprestado para comprar a casa. Não é isso? Só tem um problema. Qual? Antes de você entrar, você nota. Ih, caramba, ó, vou ter que colocar armário embutido, trocar esse piso, fazer a pintura. Ih, cara, vou gastar mais 100 mil. Mas eu não tenho 100 mil. Brilhante ideia de brasileiro. Qual? Eu vou falar para o banco que a casa, vou combinar com o vendedor que a casa não vale 300, que o apartamento não vale 300. Vale quanto? Que vale 500. Tá? Ah, professor, mas o banco manda lá a avalista. Nada que umas 4, 5 garopas não funciona. Não é assim? Não resolva. Não é assim? Infelizmente é assim que funciona nesse país. E em várias partes do mundo. Não é só aqui não. Infelizmente é assim. Tá? Então o que a avalista fala? Fala, não, beleza, realmente vale 500. E o banco vai fazer o quê? Vai financiar 500. Você combina com o dono do imóvel, quando ele receber os 500, ó, você fica com 10, me passa 190 aqui, mas dei mais uns 10 lá para o avalista, sobrou 180. Com esse 180 eu faço toda a reforma que eu quero, tá? E vou fazer o quê? E vou diluir esse custo ao longo de 10, 20 anos. É isso que é feito. Tá? Nos Estados Unidos não foi diferente. O sujeito foi comprar a casa. Só que chegando lá, a casa valia quanto? 500. E ele falava quanto para o banco? Ah, que vale 1.000. E fazia o quê, gente? O banco financiava. Não tem problema. Por quê? Porque se ele não pagar, eu tomo mesmo. Tá certo? Então o banco financiava. Mas o banco, para financiar, ele vende títulos. E cada um que comprou o título tem o quê de garantia, gente? A sua casinha, ou seja, a hipotecas. Qual foi o problema? O problema foi quando houve o desemprego. Quando há o desemprego, não se consegue pagar, você não paga a prestação da sua casa. E quando você não paga, o que o banco faz? Vai lá tomar a sua casa para poder então vender para outro. É isso que ele faz nos Estados Unidos. Ele vai lá, toma, aciona a hipoteca e dá para outro continuar pagando. Então, quer dizer, ele não fica no prejuízo. Teoricamente é isso. Qual é o problema? É quando a economia quebrou geral. É quebradeira geral. E isso vai levar o quê? Isso vai levar as pessoas a não conseguir pagar. Não é só um ou dois, é geral. Quando ninguém consegue pagar, o que acontece? O banco vai tomar. Mas quando o banco vai tomar, você não quer perder tudo. O que você faz então? Você fala, já sei, vou vender o ágio. Mas quando todo mundo corre para vender o ágio, o que acontece com o preço do imóvel? Vai lá embaixo. Gente, ele cai a partir dos 500, no nosso exemplo aqui do Brasil, ou a partir dos 300, que é o valor real do imóvel? A partir dos 300. Esse 200, esse valor especulativo que é chamado de bolha imobiliária. A mesma coisa é o Bitcoin. Tá? O que aconteceu? Ah, ele valia 12 mil, um Bitcoin valia 12 mil, chegou a 60, foi um valor especulativo, as pessoas acreditavam demais, de repente já vai se acertar no mercado para ficar no valor mais ou menos real. E quem comprou quando estava lá em cima? Perdeu. É assim que funciona. Tá? Então essa é a bolha especulativa. Agora o que acontece então? O banco
vai cobrar, vai querer receber esse imóvel de volta. Qual o problema do mutuário? Calma lá, não quero perder tudo. Correu para vender, mas quando corre para vender, o que aconteceu com o preço? O preço foi lá embaixo. Quando o preço vai lá embaixo, calma lá, o meu imóvel agora vale 200. E ele garante uma dívida no banco de 500. Se eu tenho um imóvel que vale 200 e garante uma dívida de 500, o que eu faço? Banco, tome que o filho é teu. E eu estou entregando para o banco o quê? Um imóvel que vale 200, pagando a dívida de 500. O banco não está nem recebendo dinheiro, está recebendo o quê? Um imóvel. E vai tentar fazer o quê, gente? Vender esse imóvel. Mas está todo mundo desempregado, todo mundo quebrado, alguém compra? Não. E aí que entra um problema. Qual é o problema? O banco recebeu o quê, gente? Esse imóvel. E esse imóvel, tá, tem o valor dele o que agora? Depreciado. Você financiou 500 mil, ele vale quanto? 500. O mutuário não consegue pagar. O banco recebe o quê, gente? Esse imóvel. E aí o banco não consegue repassar esse dinheiro para quem? Para os seus investidores aqui. E é por isso que o banco quebra. E quando o banco quebra, quem quebra junto? Os investidores. E esses investidores são da onde? São do mundo inteiro. São investidores do mundo inteiro. Qual é o problema? Eu posso deixar essa quebradeira acontecer? Não, é por isso que Barack Obama, nos Estados Unidos, recém-eleito, faz o quê? Ele, mesmo sendo um país neoliberal, vai intervir na economia e fazer o quê? E salvar o banco. Ele está salvando o banco ou está salvando a economia? Salvando a economia. Ele está salvando a economia, porque se não salvar, vai ser quebradeira geral. E essa crise vai fazer o quê? Vai espalhar pelo mundo. A crise espalha pelo mundo e vai afetar principalmente quem, gente? Os países desenvolvidos. Por que afeta os países desenvolvidos? Porque os países desenvolvidos, gente, eles exportam principalmente o quê? Produtos supérfluos. E em crise você vai comprar esses produtos? Por que o Japão entra muito na crise? Porque o Japão, gente, exporta tecnologia. Em crise você mantém o seu tablet, você mantém o seu laptop, você mantém a sua televisão ou você vai trocar por uma mais nova? Ah, você mantém. Países que vivem do turismo, a mesma coisa. Em crise você viaja? Também não. Então é por isso que você faz o quê? Que você afeta esses países. E é por isso que a crise, ela afeta o mundo inteiro. Mas no Brasil, como disse o Lula, ela chegou uma marolinha. E por que ela chegou uma marolinha? É simples. Na verdade, o Lula não errou não, tá? Por que isso? Por causa de algumas especificidades do Brasil. Quais são essas especificidades? Vamos lá. Primeira delas, tá? O Brasil, gente, tem como maior mercado consumidor hoje a China e não os Estados Unidos. E a China, mesmo em toda a crise, continua crescendo. Então o Brasil continuou vendendo. E se eu vendo, eu tenho que produzir internamente. Se eu tenho que produzir internamente, eu tenho emprego aqui internamente. Primeira coisa é isso. 2. Então, o nosso maior mercado consumidor hoje é a China, depois os Estados Unidos, depois a Argentina. 2. O Brasil exporta principalmente o que, gente? Commodities. O que são commodities? São esses produtos primários que têm uma determinada padronização para estar no mercado internacional. Ou seja, no meu português goiano, gente, matéria-prima, comida. E comida o mundo tem que comprar ou não tem? Vai ter que continuar comprando. Então a gente continua vendendo. Tudo bem que caiu um pouquinho a exportação de ferro, de aço e tal, mas a gente continua vendendo. Outra coisa que ajudou com que o Brasil não caísse na crise como outros países é que fosse uma marolinha. Qual? A ação do próprio governo. E reduzindo o IPI. Lembra que reduziu o IPI? Tá? O Imposto sobre Produtos Industrializados, reduziu para quê, gente? Para automóveis, para produtos da linha branca, que é geladeira, ar-condicionado, que eu chamo disso de casamento, para material de construção. Por que o governo fez isso? Foi só para ajudar essa indústria? Não, na verdade foi por quê, gente? Porque se eu reduzo o IPI, as pessoas compram. Se as pessoas compram, a loja continua vendendo. Se a loja continua vendendo, compra da fábrica. Se a fábrica continua vendendo, ela vai contratar ou demitir. No mínimo, ela não demite. Então eu mantenho o emprego, que a pessoa continua comprando. E se eu não reduzo o IPI? Ninguém compra, o Estado não arrecada nada, acaba sendo pior. Então no Brasil é por isso que houve a redução do IPI. Mas talvez o que mais levou o Brasil a colaborar com a não cair na crise com outros países foi o quê? Foi a miséria. Isso mesmo, a miséria. Por quê? Pasmem vocês. Mas hoje 1/3 da população brasileira vive na linha de pobreza ou abaixo dela. No próximo vídeo eu ainda vou mostrar para vocês o que é linha de pobreza, tá? É miséria, é miséria. Mas abaixo dela. E essa população só subvive, que eu nem falo sobrevive, porque recebe ajuda do Estado. Bolsa Família, renda minha, vale gás, vale leite, vale farinha, vale rapadura, vale pão de queijo, vale piqui, vale acarajé, vale o que vier, tá?
E esse pessoal recebe, gente, em dinheiro. E se recebe em dinheiro, ele vai o quê, gente? Na lojinha da esquina, ele vai comprar. E essa lojinha compra onde? No supermercado, compra no atacadista. Então você movimenta a economia. Então mesmo em Paz Tartaruga, a gente continuou movimentando a economia e aí não caiu na crise como o resto do planeta, no caso. Beleza assim? Entender a brincadeira? Professor, estou entendendo, estou gostando. Gente, é fácil, é simples, é só falar no português goiano aqui, como eu costumo dizer, de forma simples que você entende. Não precisa falar rebuscado, que negócio todo, tá? Professor, já que você está falando de crise, eu entendi a crise econômica mundial, entendi porque que o Brasil não entrou tanto na crise, então nós temos que falar de crise de quem? Da Europa. Nós temos que falar da crise da Grécia. Mas a crise da Grécia eu falo para vocês logo após o intervalo.